estarmos ansiosos, né? Mas eu gosto muito de estar ministrando a palavra, eu gosto muito de estar pregando o evangelho e dividindo sobre o que o Senhor fala ao meu coração durante a semana. Espero, em nome de Jesus, que Ele fale poderosamente com você mais uma vez esta noite. Grim, grim, grim. Mais uma vez esta noite. Oh, glória! Vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez. E lhe agradecemos, Senhor, por este momento, por esta noite, por cada vida que aqui está. Muito obrigado, Senhor, pelo fato de estarmos de pé, vivos, com saúde. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pelo cuidado com as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, durante essa pandemia, guarda-nos, Senhor, dessa doença maldita, e que nós possamos passar por este momento, Senhor, livres dessa doença, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Hoje, com certeza a gente vai dar uma continuação de tudo que a gente vem falando, sobre uma vida com Deus, porque sermos melhores, imagem conforme a semelhança. E hoje foi um pouco confuso para mim entender o porquê o Senhor quer falar sobre isso, mas se Ele quer falar, quem sou eu para não falar? O título hoje é Síndrome de Judas. Dá para deixar para semana que vem, pastor? Tem vezes que cada coisa que eu fico pensando assim, falando, Deus, mas certeza mesmo, assim, vai que o Senhor se equivocou, né? Era para falar para outro, falou para mim. Não, certeza mesmo. Síndrome de Judas, mas eu não vou começar falando sobre isso. Eu quero começar falando sobre momentos que passamos nas nossas vidas. Quem é que não gostaria de ter uma vida comercial de margarina, né? Aquele sol de manhã, aquela mesa, as crianças correndo, felizes, obedecendo os pais, e a mesa preparada, aquele comercial da Doriana, que a gente já assistiu tantas vezes na televisão. Quem gostaria disso? Mas, infelizmente, na íntegra não funciona desse jeito. Muitas vezes a gente acaba até pensando assim, precisava de mais momentos como esse, porque dá uma certa impressão durante a nossa vida, que a gente às vezes passa mais momentos difíceis, às vezes até emocionalmente, do que momentos felizes. É óbvio, se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que não é assim. A gente passa muito momento bacana, mas existem os momentos difíceis, que às vezes a gente não entende, na maioria das vezes. E eu fiquei pensando nisso, e olhando para os homens da Bíblia, para os heróis da fé, para todos aqueles que foram mencionados como grandes homens e mulheres de Deus, e eu acho que eu não conheço nenhum assim que me vem à memória que não passou pelo deserto. Se a gente for lá no comecinho, a gente já vê logo de cara Abraão no deserto. Rico, bem-sucedido, dono de muitas coisas, e um dia escuta a voz de Deus dizendo: Abraão, larga tudo aí, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão larga tudo e vai. E ele já tinha tudo, ele podia falar para Deus: Deus, eu não quero, está tudo bom, não me falta nada, mas escutou a voz de Deus e foi, levou Ló, deu B.O. no meio do caminho. Foi isso que aconteceu? Chegou uma hora que teve que se separar. Falou: escolhe um lado, você vai para um lado, eu vou para o outro. E ainda teve que ir lá socorrer Ló depois do que aconteceu. Você acha que foi fácil o sentimento do coração de Abraão, tendo que falar para Deus assim: Deus, se tiver aí 500 justos, se tiver 50, imagina a negociação de Abraão e Deus falando sobre isso. Até ele falar: se tiver alguém justo lá, né? Aí a gente anda um pouquinho, vê Moisés, vai lá, tirar o povo do Egito, 400 anos no Egito, comendo cebola, chuchu e tomando um monte de chibatada no lombo. Tira o povo do Egito, vai para o deserto.
Aí Deus no deserto faz tudo que a gente já está cansado de saber. Maná caiu do céu, churrasco, coluna de fogo, água, e o povo olha e fala, mas a gente queria mesmo era voltar para o deserto, porque, né, na verdade, aqui tá chato, às vezes não tem tudo que a gente quer. Bom era lá, quando a gente estava tomando cacete, e a gente estava feliz lá, e passou pelo deserto. Aí Deus olha e fala, então fica 40 anos aí, já que vocês estão reclamando, e passa pelo deserto. Aí você olha para todos esses homens, e olha para Paulo, e Paulo também passa pelo deserto nas suas viagens missionárias, porque você acha que tinha Uber naquela época para ele pegar o carro e ir até o lugar. Olha para Jesus, e Jesus já começa o ministério dele, 40 dias no deserto. Se você olhasse para bem assim, para esse sentido, você fala assim, mas deserto para Jesus não faz sentido, né? Porque ele é Deus, não precisa disso. Já sabia o que tinha que fazer. Na verdade, ele pode usar todo o poder dele de Deus para resolver os problemas. E não, Jesus fica 40 dias no deserto, sendo tentado. E na nossa mente religiosa, quando a gente se dedica a Deus de uma certa maneira rigorosa e fervorosa, qual é o sentimento que vem no nosso coração? Agora estou protegido. Agora sim, o capeta não passa nem perto de mim, porque eu estou cheio do poder de Deus. E aí quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê o próprio Cristo sendo tentado. E sabe o que era mais incrível? Não foi tentado com uma coisa que Jesus queria, usou a própria palavra. O Satanás usou a própria palavra de Deus para tentar o próprio Deus vivo encarnado. Faz sentido para você isso? Aí você pode pensar, bom, então não compensa nem a gente viver para Deus, né? Porque já que a gente vai viver para Deus, vai mergulhar, vai buscar cada vez mais, e aí o diabo vem e ainda usa a palavra. A gente vê homens de Deus usando a palavra para enganar multidões, a gente vê homens e mulheres de Deus persuadindo pessoas para conseguir arrancar o que quer. Não faz sentido. E o mais interessante é que quando Jesus era tentado pela palavra, a resposta de Jesus qual era? Está escrito. E todas as vezes que ele dizia, está escrito, Satanás tinha que sair, bater em retirada. A Bíblia diz que ele foi levado ao pináculo. Você consegue imaginar essa cena? Jesus sendo transportado contra a própria vontade para cima do pináculo, que era uma parte mais alta, lá onde ofereciam-se os sacrifícios, onde tinha o local santo dos santos. Jesus foi levado para aquele lugar e a palavra foi usada. E você já reparou que na nossa vida, quando muitas vezes somos afrontados, a gente sempre quer ter justificativa própria, e a gente não admite estar no deserto? Quantas vezes você já viu algum crente dizer assim, eu não aceito isso que está acontecendo na minha vida? Quem somos nós para não aceitar os momentos que passamos? Porque são os momentos que passamos que nos formam homens e mulheres de Deus genuínos. No mundo tereis, mas tem o quê? Bom ânimo. Porque os momentos difíceis são apenas momentos difíceis. E são nesses momentos que nós vamos realmente forjar o nosso caráter em Cristo. Porque repara na vida de quem não vive para Cristo, não vive para Jesus, quando elas passam por esses momentos difíceis. Elas contam totalmente com a sorte. Agora a gente ainda tem o refúgio, o maior refúgio de todos, que é o Deus meu, minha fortaleza. Da onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. E esse momento de deserto é o lugar onde a gente aprende. E Salomão sabia disso. Disse, olha, melhor estar num lugar de luto do que numa festa. Porque o lugar de luto, seu coração está quebrantado, você vai receber algo da parte de Deus. Se vai numa festa, vir alguém me falar de Jesus para você, você vai mandar o cara catar coquinho, você não vai querer ouvir. Então, coração quebrantado e contrito é o que Deus procura. Pô, mas Deus vai ter que pôr de luto para isso? Não. A gente precisa saber disso, entender isso. E buscar isso de todo o nosso coração, para que a gente viva realmente as coisas de Deus para a nossa vida, os sonhos de Deus para a nossa vida. Deus tem sonhos e planos para nós. É até estranho falar isso, mas é isso que Deus quer. E aí, olhando para isso, a palavra Medevá, que significa deserto, significa lugar de encontro com a palavra, lugar de silêncio.
Ou seja, o lugar que Jesus passou os primeiros 40 dias deles antes de começar o ministério foi um lugar de total silêncio. Um lugar de jejum. O que é jejum, pastor? Para de tomar Coca-Cola para mostrar para Deus que você consegue. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Jejum pode ser que seja para que você fique melhor fisicamente, né? Deixar de comer tanto. Mas o jejum verdadeiro que agrada a Deus, a gente encontra em Isaías, e também que é a abstinência total até de ruído. Por isso que quando eu ensino as pessoas o que é um momento de consagração, eu falo, se esconde no seu quarto. E lá nesse momento escondido, você encontra Deus, você se esconde para encontrar Deus. Um lugar de silêncio, onde você não vai ver, não vai ter ruído, não vai ter ninguém tomando seu tempo, onde você só vai dedicar um momento ao Senhor. É o maior jejum que você pode fazer para ter um encontro com Deus, é isso. Onde estava a presença de Deus, onde Deus se manifestou no meio do deserto por diversas vezes, diversas maneiras. Olha que coisa louca. Talvez eu e você nunca vamos viver o milagre ou viver aquilo que aqueles homens e mulheres passaram no deserto. A gente vê isso e parece surreal. Você imagina, você vê o mar se abrindo para você poder passar no meio, água saindo da rocha, coluna de fogo à noite para você não morrer de frio. Olha quanta coisa esse povo viveu e mesmo assim não creu. A gente já vai entrar no porquê eu estou falando da síndrome de Judas. E a pergunta era, onde estava Deus quando esse povo estava no deserto? Ele estava no mesmo lugar que ele estava, onde ele está agora. O problema é que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, porque no deserto a gente acha que Deus não está no deserto, que Deus não está com nós. Mas se você for olhar para a lógica do Evangelho, você vê que o próprio Adão fracassou no paraíso e Jesus venceu no deserto. E é esse tipo de ensinamento que o Evangelho quer trazer para a gente. Porque você já reparou que toda vez que quando você está mal, quando alguma coisa acontece, a primeira coisa que você quer abandonar é o seu relacionamento com Deus? Ninguém fala assim, eu estou com raiva, não deu certo, eu vou parar de trabalhar, amanhã eu falto no serviço de raiva. Ninguém faz isso, né? No outro dia cedo você está lá, mesmo que você brigou com o patrão, no outro dia cedo você está lá, porque você precisa. E a primeira coisa que você faz quando você tem um problema é falar, quer saber, Deus estava lá e não fez nada, porque essa é a nossa mentalidade. É um Deus que pode todas as coisas, e realmente Ele pode todas as coisas, mas a pergunta é, será que Ele quer todas as coisas? Será que Ele quer ficar mimando você em todos os detalhes? Assim como nós fazemos com os nossos filhos? Ah não, filhinho, o papai vai fazer. Repara quando você mima demais o seu filho, o que acontece com ele? Ele fica despreparado para um mundo que não é a verdade dentro da sua casa. O mundo lá fora é cruel. Meu pai falava para mim assim, tem dois caminhos, o que eu vou te ensinar e o outro que é a vida. O que eu vou te ensinar, eu ainda tenho dó de você, vou tentar te ensinar o melhor possível para você não sofrer, mas lá fora é a vida, e a vida não tem misericórdia, não tem dó de ninguém não. A vida não vai te alisar não. E infelizmente é isso que a gente faz. A gente não consegue olhar para um momento de deserto e falar, Deus, eu preciso viver o que o Senhor tiver para mim, mesmo nesse momento de deserto. Eu preciso aprender o que o Senhor quer me mostrar, porque eu sei que agora, que eu estou desesperado, aceitando injeção na testa, eu vou escutar o que o Senhor está falando e vou fazer, porque eu quero sair dessa situação. Ou você já viu alguém dizendo assim, nossa, está tão gostoso esse sofrimento, quero ficar mais tempo aqui? Ninguém. Primeira oportunidade que tem de sair fora, a gente sai. E muitas vezes, já falei isso, muitas vezes nós somos pessoas que cortam o processo de Deus na vida de outras. Por isso que nós temos que ter o equilíbrio. A palavra diz assim, não seja demasiadamente justo, aquela pessoa boazinha, certinho, tudo milimetricamente, não seja demasiadamente doido. Tem que ter o equilíbrio, porque senão a gente não consegue ver alguém passando por um momento e a gente não entende que aquele momento que aquela pessoa está passando é um tratar de Deus específico com a vida dela para que ela melhore e mude. Quem trabalha com os projetos sociais ou está acostumado a fazer isso, já se deparou com famílias que vivem precisando de socorro de alimento. Passa um mês, passa 6 meses, passa um ano, passa 2 anos, elas estão precisando. Por quê? Coitadinho delas, não, elas aprenderam a viver desse jeito, é fácil. O dinheiro que elas pegam, elas gastam com a porcaria que elas quiserem, porque tem sempre um monte de gente socorrendo, e dando, e entregando, então fica fácil. Nós nos deparamos esses dias atrás com uma situação de um rapaz que estava postando na internet, pegando o filhinho dele, pondo no colo, estou desempregado, passando momentos difíceis, e tal, ajuda a gente, quero leite. E um amigo meu, que cuidava meio que de perto da situação, via carros e carros parando na frente da casa, porque as pessoas elas se comovem, ainda existe empatia. Eu ia falar a palavra se solidarizam, mas eu não ia conseguir falar, então eu falei isso.
E aí ele falou, cara, eu estou indignado, está chegando um carro atrás do outro, e sabe o que é o pior? O cara continua postando, ele não precisa mais, e ele está postando que precisa ainda. E o deserto vai fazer, porque Deus é especialista em ver a gente chorar e não fazer nada. Quantas vezes você já chorou desesperadamente e Deus não fez nada? Você teve aquela impressão que Deus não estava nem aí. Deus é especialista, Ele sabe até onde você aguenta, pode ficar tranquilo, Ele sabe. Sabe quando você torce a orelha do seu filho? Você sabe até onde você pode torcer para não quebrar a orelha, né? Porque quebra a orelha, você sabe, né? Meu pai muitas vezes passava do limite um pouquinho, por isso que minhas orelhas ficam desse tamanho. Mas... E a gente precisa disso. Sabe? E olhando para esse propósito, Jesus, quando veio, Ele não era onipresente, onisciente e onipotente. Nossa, que assustador. Existe uma linha teológica de teólogos que defendem que mesmo Jesus, quando estava em terra, Ele era onipresente, onisciente e onipotente. Existem teologias que vão ensinar isso, mas eu não creio. Eu creio que seria injusto da parte de Deus Ele agir com poderes ultra especiais, querer ensinar a gente que não tem esse poder. Então Ele tentou ao máximo possível viver o natural para que as pessoas olhassem, porque qual que é a ideia de Deus descer do céu? É falar assim, vou mostrar para você como é que se faz. Porque seria, como eu sempre digo, muito fácil Deus mandar uma lista e falar, faz assim, você fala, Deus, o Senhor é Deus, né? É fácil para você. Ele fala, não, mas eu vou te mostrar. Quantas vezes você já não foi traído na sua vida? Quantas vezes pessoas que você confiava muito te decepcionou grandemente? Jesus falou, não, você acha que isso aí que fizeram com você é muita coisa? Eu vou te mostrar. Vai ter um cara que vai andar comigo aqui, 3 anos, meu discípulo. Discípulo, vou escolher ele. E sabe o que ele vai fazer no final? Se você não sabe, já eu te conto. Jesus teve todos os sentimentos que uma pessoa comum teve. Jesus chorou, Jesus teve frio, sentiu dor, ficou nervoso, se decepcionou. Jesus se decepcionou, pastor? Sim. Quem lembra da passagem dos 10 leprosos? Que ele cura os 10 e volta quantos? Quantos que voltaram? Jesus não sente nada, pastor. Qual foi a primeira pergunta que Jesus fez para aquele que voltou? Quem lembra? Aonde estão os outros? O cara falou, eu não sei. Eu só sei que eu voltei para adorar o único que é digno de louvor, de adoração, e se prostra. E Jesus olha para ele, a tua fé te salvou, porque curado ele já tinha sido. Os outros foram curados, se apresentar ao sacerdote, mas o que voltou foi salvo. Meu Deus, Jesus se decepcionou, teve sede, teve fome. Jesus teve todos os sentimentos que uma pessoa comum tinha. E em João versículo 6, capítulo 6, versículo 38 diz assim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Tudo que ele fazia era porque o Senhor direcionava ele a fazer. Uma das coisas que Jesus fazia, que a gente muitas vezes não consegue, é manipular a fé como Jesus manipulava. Todos os milagres que Jesus fez, foi porque Jesus manipulava a fé como ninguém. Óbvio, né? Ele era divino. Ele não tinha pecado. E eu quero falar então por que Judas traiu Jesus. Uma das explicações de por que Judas traiu Jesus é porque Judas não tinha o entendimento do que Jesus iria passar com as atitudes dele. Eu creio que Judas não sabia que iriam fazer tudo aquilo com Jesus. E os discípulos não compreendiam qual era a tática que Jesus iria usar para resolver o problema, porque faziam muitos, milhares de anos que o povo judeu estava esperando o Messias vir para resolver o problema. E assim, quando há um motim na rua, vândalos na rua, e você diz com 9-0, o que você espera? Que a polícia chegue e resolva o problema. Imagina você ligando para a polícia, olha, tá tendo gente aqui, quebrando tudo, querendo entrar nas casas, vandalizando. Aí os policiais chegam e falam, olha, agora a gente vai morrer aqui nessa cruz, vai resolver seu problema. Os discípulos não entendiam isso. Como aquilo estava
Já há muitos anos daquele jeito, eles acreditavam que o Messias viria para resolver todos os problemas. E aí Jesus vem e começa a falar a terceira pessoa, porque o Filho do Homem tem que se entregar, porque o Filho do Homem vai morrer, porque o Filho do Homem, e os discípulos olhando e falando, mas o que Jesus está falando, que o Filho do Homem vai morrer, e aí de repente ele fala, olha, eu vou ter que morrer, vou ser crucificado, e vou passar por um monte de coisa, e o Pedro fala, não, ninguém vai relar em você, Jesus, ele fala, para trás de mim, pedra de tropeço. Quantas vezes nós não somos pedra de tropeço, impedindo as coisas que Deus, ou tentando pelo menos, impedir os planos de Deus. Então quer dizer que nós temos poder para impedir os planos de Deus? Não, nós não temos poder para impedir os planos de Deus, mesmo porque Deus não age na maioria do tempo desse jeito. Na maioria, ou você acha que você agora está aqui, se a gente for entrar num pensamento calvinista, ou no pensamento arminiano, que nós somos aqui bonecos de ventríloco, e Deus está com uma cordinha lá, fazendo você fazer tudo, inclusive quando você peca, é Deus que faz você pecar. Não, os sonhos de Deus é o seguinte, eu fiz aqui, que vocês vivam o melhor dessa terra, está tudo disponível aí, para vocês fazerem o que for melhor, mas a gente sempre faz o que é pior. A gente sempre escolhe o que não presta, a gente sempre acaba estragando tudo que está certo. E os caras entendiam isso, bom, ele falou o seguinte, vai chegar o momento que Jesus vai se rebelar contra esse governo, e aí quando ele se rebela contra esse governo, vai todo mundo, vai ter uma guerra civil aqui, e estando com Jesus não tem problema, porque todo mundo estando do lado de Jesus, se acontecer uma treta das grandes aqui, e tiver gente que morrer na espadada, Jesus ressuscita o cara. No meio dessa guerra toda, vai que dure meses, Jesus multiplica o pão. Jesus tem poder para tudo isso, nós já andamos com Ele, nós estamos vendo os milagres e os sinais que Ele tem feito. Então agora, a hora que tudo acontecer, tudo vai ser resolvido. Ele vai tomar o poder e vai reinar, e a gente vai viver feliz para sempre. Essa era a mentalidade dos discípulos. Então Judas, olhando tudo aquilo, falou, bom, como Judas já adorava um dinheirinho, Jesus já sabia disso. Porque você acha que Jesus, quem foi que chamou Jesus para ser, quem foi que chamou Judas para ser discípulo? Eu não ouvi. Quem chamou você? E você acha que Deus não sabe das maldades que você é capaz? Faz um favor para mim, liga esse ar-condicionado aqui, eu esqueci. Você acha que Deus não sabe das maldades e dos pecados que você vai cometer até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Ele chamar seu número? Ele sabe, e Ele sabia. Não sei como Ele sabia, né? Porque Ele não era onipotente, eu não sei como é que Deus mostrava isso para Ele, porque tinha vezes que perguntaram coisas para Jesus, e Jesus dizia assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, só meu pai sabe a data, só meu pai sabe, então o tempo todo Ele tentava. E Jesus, por alguns momentos, eu creio que Deus revelava algumas coisas para Ele. E Jesus sabia que Judas ia fazer o que ia fazer. E a Bíblia faz essa narrativa. E Jesus, então eu creio que Judas vai lá e fala assim, bom, eu vou acelerar esse processo, eu entrego Jesus, a hora que eles vierem prender Jesus aqui, vai começar o BO todo, e aí o negócio começa logo. E nessa brincadeira eu ganho o quê? Um pouquinho de dinheiro. Olha só o pensamento materialista de Judas. O pensamento de Judas era totalmente natural e terreno. Ele não tinha uma mentalidade espiritual. Judas teve o melhor professor que qualquer um poderia ter. Você imagina você andando com Jesus 3 anos, discipulando você dia e noite. Olha só, você é discipulado quando? Quando você assiste uma pregação, quando você lê a palavra, quando você vem num culto, quando você vem no estudo, você está sendo o quê? Discipulado. Quando você chama o pastor, quando você chama a pastora, alguém que entende do evangelho e vai perguntando coisas, e o que acontece? Você simplesmente vai sendo discipulado, vai aprendendo mais. Os caras tinham Jesus o tempo todo do lado. Judas teve o melhor professor por 3 anos. Detalhe, Judas, se for colocar como cargo eclesiástico, Judas tinha um dos cargos mais altos, que ele era o tesoureiro. Você dá seu dinheiro, apesar de às vezes a gente não ter muito dinheiro, né? Se eu for dar, o cara vai comprar 2 coxinhas, o que eu tenho. Mas vamos pensar o seguinte, você dá seu dinheiro, o número da sua conta, a sua senha do banco na mão de qualquer um? Para quem tem. Você faz isso? Não faz. Se eu chegar aqui, eu garanto que para alguns falar, me dá sua senha e seu cartão, vai falar... Outros vão falar, tá aqui, pastor. Mas
Mas os que confiam vai entregar, e os que não confiam vai falar o quê? Não, você está louco, vou te dar isso. E Judas teve. Judas era aquele cara, cuidava do dinheiro. Um dia um homem chegou até Jesus e disse assim, capítulo 8 de Mateus, versículo 20. Por que é que você está falando assim, que você não é daqui desse lugar e tal? Por que você fala desse jeito? Jesus disse o seguinte para ele, olha, as raposas, elas têm aonde dormir. As aves têm o quê? Os seus. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua. Nossa, mas coitado de Jesus, né? Porque a raposa tem suas tocas. Acontece que, lembra que eu falei para vocês na última pregação, que toda vez que Jesus falava acerca de um assunto, como ele estava lá, a semana passada eu falei que ele estava lá riscando o chão, você lembra com a ponta do dedo? Ele sempre estava trazendo alguma coisa que era tradição da época, ou algo que tinha acontecido, e aqui não era diferente. Olha o que acontece, o Herodes, ele tinha um apelido naquela época de velha raposa, porque ele era odiado por muitos. Então a família dele tinha essa representação de velha raposa, de pessoas ruins. Então ele olha e fala, olha, a raposa tem as suas tocas. Está falando, o Herodes, a família dele e todo mundo que está do lado dele tem lugar aqui. Aí olha também e fala, mas as aves do céu era uma literatura daquela época. Estava falando do povo gentil, o povo que nem conhecia Deus, mas que estava ali em Israel, das pessoas que criam em Deus, que tinham lugar em Israel. E ele falou, as aves do céu têm os seus ninhos. Aí ele diz assim, mas eu não tenho lugar aqui, eu sou rejeitado aqui, eu vou ser rejeitado aqui. Porque ele já sabia o que ia acontecer com ele, ele veio para fazer a vontade do Pai, que era morrer e ressuscitar e nos salvar dos pecados. Então Jesus usava essas coisas para que o povo tentasse entender algo muito maior do que aquele simples momento ali, que eles esperavam tanto. E ele diz também, todos que estiverem ao meu lado, vão sofrer como eu sofri, vão ser perseguidos, caluniados, defamados. Graças a nosso bom Deus, o Brasil é um país laico, onde você pode falar de Jesus, pode fazer as coisas, mas na maioria dos países, principalmente nos países em torno de Israel e de todos os lugares, eles vivem em guerra, e uma guerra religiosa terrível, aonde inclusive o Islã está tomando conta, o país inteiro é convertido, os pouquíssimos cristãos que tem lá tem que estar totalmente escondido, e nós temos a liberdade do evangelho, da palavra, de estarmos juntos, e muitas vezes a gente não quer. Aí pensando assim, nossa, quando você fala, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça, quem aqui aprendeu ou acredita até hoje que Jesus era pobrezinho, pobre menino Jesus? Quem aprendeu isso? Levanta a mão em nome de Jesus. Eu aprendi minha vida toda, pobre menino Jesus. Nasceu numa manjedoura, tadinho. Não foi isso que a gente aprendeu? Mas Jesus não era pobre, gente. A família de Jesus, o pai de Jesus, tinha uma das profissões mais conceituadas daquela época. Não tinha metalúrgica naquela época. O povo mexia era com ferro e com madeira, e o pai de Jesus tinha isso, e provavelmente Jesus trabalhou com isso a vida toda, porque era de praxe os filhos honrarem os pais. Jesus então por si só abre mão daquela vida que não era ruim, e vai viver uma vida de evangelho, de pregar, anunciar o reino dos céus. Ele fala, vim para anunciar o reino do meu Pai, eu vim para anunciar as coisas de Deus, e escolhe viver da maneira mais simples possível, abre mão de tudo, e vai com a roupa do corpo. Olha que coisa incrível. Então Judas tenta acelerar todo aquele processo, mas o tiro sai pela culatra, não dá certo. E Judas vende Jesus por quanto? Está cortado aqui, mas tem um 30 ali. Por quanto? Vocês sabem quanto valia 30 moedas naquela época? A gente podia pensar assim, não, Judas vendeu por 30 moedas de prata, era uma grana alta, né? Para vocês terem uma noção, Judas recebeu, na verdade, 30 denários. Denário era como se fosse equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. Era como se ele tivesse recebido um salário mensal. Quanto é o salário mínimo hoje? R$1.100? Era como se ele tivesse pegado R$1.100. Sabe o que é mais incrível? Que quando Judas faz isso, ele estava simplesmente declarando e mostrando
que para ele Jesus valia 10 vezes menos do que o que Maria fez com Jesus dentro da casa que ele estava um dia. E a Bíblia diz que Maria pega um perfume caro e derrama aos pés de Jesus. Isso está em, não me lembro, eu anotei aqui, mas não é. Daqui a pouco vai aparecer aqui. Ela derrama esse óleo nos pés de Jesus. O que acontece ali? Vocês lembram? Acontece que a Bíblia narra que eles ficaram desesperados, olhando aqui falando, nossa, isso daí é uma loucura, olha o que ela está fazendo, ela está jogando um perfume caríssimo. E ainda a narrativa é o seguinte, onde já se viu, porque esse óleo que ela derrama, esse perfume que ela derrama, vale 300 denários, 10 vezes mais ela derramou no pé de Jesus, o porquanto Judas vendeu Jesus. Olha o que ela ofertou na vida de Jesus. E a Bíblia narra que aquele óleo era caro, porque realmente era caro, valia muito, 300 denários são 300 dias de trabalho. E o nardo que ela derrama, a quantidade que ela derrama, para vocês terem uma ideia, era como se fosse 300 ml, de tão caro que era aquele óleo, aquele bálsamo que ela derrama. E aí as narrativas dizendo o seguinte, em Mateus, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 26, versículo 8 e 9, que os discípulos ficaram indignados com aquele desperdício. Em Marcos 14, versículo 4, a Bíblia narra que alguns ficaram indignados, mas nem cita quem era, porque tinha mais pessoas na casa. Mas em João, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia narra que Judas ficou indignado. E na sequência diz assim, não ficou indignado porque ele tinha preocupação com os pobres. Porque a desculpa dele quando ele vê aquilo é o seguinte, nossa, ela derramou esse óleo caro, sendo que ela podia ter vendido e ajudado os pobres. Mas Judas não estava preocupado com os pobres. Judas estava preocupado com ele mesmo, porque ele tinha o que? Amor ao dinheiro. É interessante porque a Bíblia narra pra gente que é impossível servir a dois. Impossível servir a dois? Um é Deus e o outro é o? Se você servir a um, você vai desprezar o outro. Jesus compara o dinheiro como um senhor, porque ele sabia o poder que o dinheiro tinha na vida das pessoas. E sabe o que é interessante? É que pensando por esse lado, Judas troca Jesus por 30 moedas, não dava para comprar nem um camelo direito naquela época. E depois, quando tudo aquilo acontece, Judas fica desesperado. E a diferença é que Judas, por ter andado tanto tempo com Jesus, nos deixa algo muito, muito claro. Eu anotei aqui algo que mexeu comigo quando eu li. Que Judas nos mostra quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa sem ter realmente se convertido. Meu Deus do céu. E eu fiquei pensando em mim nessa hora, falei, mas será que então eu estou agora, até então, esse tempo todo, vivendo essa mentira e nem eu me converti, Deus? Porque Judas andou com você 3 anos, cuidava do dinheiro, e aparentemente foi treinado, foi discipulado como todos os outros, enquanto um estava lá desesperado querendo deitar no seu peito, ouvir seu coração e ouvir as suas palavras. Judas recebeu a mesma coisa, e eu que nem recebi desse jeito. Ele mostra pra gente quão longe um homem pode ir em nome de Jesus sem ter se convertido. Isso é assustador, porque no final das contas, a Bíblia narra no capítulo de João também, versículo 70, é incrível, leiam João. João vai te mostrar uma visão do evangelho totalmente diferente dos outros 3 evangelhos, porque João é o discípulo que mostra o amor, via coisas na íntegra, dá detalhes que os outros não davam. E no versículo 6, capítulo 6, versículo 70, ele diz assim, Jesus sabia que Judas era um diabo. Olha o que está escrito, então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi? Quem foi que escolheu Judas? Quem escolheu você? E ele diz assim, todavia, um de vocês é o diabo. É um diabo, ele diz. Porque vai me trair. Olha, é incrível, cara, porque
Maria conseguiu servir. Eu fico imaginando o que estava no coração daquela mulher quando ela derrama aquele óleo nos pés de Jesus. E não suficiente, ainda enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Que adoração foi aquela? Porque eu poderia vir aqui hoje falar para você: adore como Maria, dê tudo que você tem, enfia a mão no seu bolso e oferte de todo o coração. Aí, cara, não tem nada a ver com dinheiro isso aqui, tem tudo a ver o quanto ela amava ele. Porque se ela tivesse preocupada em dinheiro, ela não ia derramar. A Bíblia diz que ela derramou nos pés de Jesus. Ela derramou aquele óleo caríssimo. Ela não se preocupou. E ainda as narrativas dizem que essa mulher era aquela pecadora. Não dá para entender esse tipo de amor que ela tinha, a ponto de derramar no pé dele algo extremamente caro. A gente, quando tem algo muito caro na mão, a gente pensa 50 vezes como é que a gente vai usar aquilo. E dificilmente a gente ainda divide. Sabe, Judas declarou com a ação dele na hora de vender Jesus, que Jesus valia 10 vezes menos do que o que aquela mulher fez para adorar ele. E aí, a gente com nossa síndrome de Judas na nossa caminhada, tem um grande poder de influenciar pessoas. A nossa justiça tem que prevalecer quando a gente tem síndrome de Judas. Porque a gente faz um parâmetro de como nos relacionamos, até onde a gente pode ir, o quanto eu vou contribuir, o quanto eu vou doar minha vida, o quanto eu vou participar daquilo. Sabe o que você tem que pôr na sua cabeça? Que você é um privilegiado. E que foi Ele que te escolheu. Porque se não fosse Ele que te escolheu, você nem aqui não estava. Você não suportaria ouvir 5 minutos do Evangelho. Já conversou com pessoas que ainda não tiveram um encontro, que nós profetizamos em nome de Jesus, essas pessoas vão ter um encontro com Ele, e você começa a falar de Deus para elas, e essas pessoas elas não querem ouvir, parece que é a pior coisa do mundo. E você querendo dividir com ela aquilo que está em você, falando: não, cara, é muito bom, você precisa conhecer isso, você precisa entregar sua vida, você precisa mergulhar no Evangelho. E aí você fala: você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita na Bíblia? Acredito. Que está escrito lá? Não sei, não me interessa. E não está nem aí, você querendo dividir com ela aquilo que você recebeu e falando: cara, sua vida muda, sua mente muda, seu coração muda, você vai ser alguém que você nem conhece. Quando você se olhar no espelho, nem vai parecer você mais. No meu caso da Vanessa, a foto mudou até a personalidade, né? Glória a Deus. Era brabo de feio demais da conta, hein? Jesus muda, cara, deixa lindo o que é feio. É isso. E aí a pessoa simplesmente não está nem aí, não quer ouvir o que você tem para falar, não faz sentido para ela. Sabe por quê? Foi Ele que te escolheu. Aos que o meu Pai me dá. Olha isso. Somos hoje uma geração privilegiada. E a gente precisa entender isso, e não com o nosso senso de justiça, mas com a justiça de Cristo em nós. E olha o que eu vou dizer para você, que a justiça de Cristo em nós é o perdão em vez de remorso. Porque o perdão é a preocupação que você tem do que Deus vai pensar a seu respeito daquilo que você fez de errado. E o remorso é você preocupado com o que os outros vão achar. Por isso que Judas foi lá e se matou, não aguentou. Porque o remorso dele, a vergonha que ele teve de falar: meu Deus, e agora? Olha o que aconteceu com Jesus, é tudo culpa minha. O que todo mundo vai falar? Vão me apontar. Pedrão fez pior até, negou 3 vezes. O que os outros vão achar? Eu lá estou preocupado com o que Deus vai achar. O que os outros vão achar a gente resolve depois. Mas minha preocupação é tipo Davi: não retires de mim o teu espírito, senão eu estou lascado. Porque miserável homem que eu sou, e sem você então piorou. A justiça de Deus é dar em vez de receber. Bem-aventurados são os que, cara, muito melhor ter para dar. Vou te dar um exemplo: ganhar um carro zero de presente de alguém, que é uma coisa raríssima de acontecer, é maravilhoso. Mas eu garanto para você que milhões de vezes melhor é você poder dar um carro zero para alguém. É você poder sentir o poder de Deus na sua vida, a ponto de Ele te abençoar tanto, que transborda na sua vida, e você vem e fala: toma. E a pessoa vê aquela ação, é algo fenomenal. É morrer em vez de viver. Olha só, quando a semente cai no solo, o que ela tem que fazer para nascer?
ela tem que morrer. Morrer para você mesmo é nascer para Cristo, é morrer para suas vontades e nascer para o Evangelho, é negar-se a si mesmo e seguir, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É o racional em vez do emocional. Escute, já falei isso milhões de vezes, vou continuar repetindo. Todas as vezes que você deixar o seu emocional passar na frente do seu racional, você vai se destruir. Quando Paulo disse prestar culto racional a Deus, ele estava falando, olha, tudo que você faça, faça com consciência, racionalmente, porque o Espírito Santo está aqui, está em você, está agindo através de você, mas não vai fazer você fazer nada, que nem um zumbi. Deus não é demônio para possuir ninguém. Ele quer encher você do amor dele. É aceitar em vez de justificar. Pensa numa treta que eu tenho para isso. Porque eu sempre tenho justificativa para tudo. E eu provar para a pessoa que ela está errada. E eu estou tendo que aprender a calar a boca, ouvir e falar... eu não quero, eu quero falar que eu estou certo, por mais que eu esteja certo mesmo. Mas assim, sabe... A gente precisa abrir mão disso. É crer em vez de ficar pedindo. Ou seja, são todas as coisas que nos fazem ser melhor a cada dia. Jesus abriu mão de muitas coisas para fazer o que ele fez. Inclusive de uma delas foi abrir mão de ser Deus. Filipenses capítulo 2. Ele... é palavra difícil de dizer, usurpou-se a si mesmo, abrindo mão do poder, da glória, do trono para vir aqui, ser humano, carne e osso, e mostrar para a gente, olha, vou me fazer pequeno, menor do que vocês, sabe por quê? Porque eu vim para servir. A justiça de Deus é servir em vez de ser. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos para viver esse poder de Deus nas nossas vidas. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa, não é na sua fortaleza. É na sua fraqueza, filhão. As coisas mais incríveis que você vai viver com Deus vai ser quando você colocar na mão dele e falar, eu sou podre, ó, eu não dou conta. Eu estou vivendo de muito tempo, uma semana muito triste. E eu fiquei pensando sobre isso essa semana. Nossa Deus, fazia tanto tempo que eu não passava uns BO como esse. Estou passando, gente, orem por mim. Um momento tão difícil. Eu falei assim, eu vou parar de pregar o Evangelho, de fazer o que eu faço? Não, porque o que me mantém de pé, o que me faz bem é isso, é mesmo estando arrebentado com os meus problemas e destruído, é falar do amor de Deus, é ajudar aqueles que talvez olhem o problema deles e falam assim, olha, está acontecendo isso, eu falo amém, vamos orar, é assim, e mal sabe você o que eu estou passando. Eu acho que é isso, viver para Jesus, sabe, é morrer para si mesmo, é entregar a sua vida para Ele, independente. Se eu fiquei pensando, falei, Deus, nossa, é muito louco, né? Porque eu vivo pregando que no momento difícil, o Senhor mostre para a pessoa, trate ela, e eu tenho que falar isso para você hoje. Me mostra o que tu queres que eu faça, Deus, porque eu quero fazer a tua vontade, eu não quero errar. E muitas vezes ter que ouvir o que eu não gostaria de ouvir. É isso que eu desejo para a vida de vocês. Eu não sei como o seu coração se encontra hoje. Eu não sei os problemas que você teve durante a tua vida, a tua caminhada. Eu não sei se você está com aquele sentimento de, poxa, parece que tudo que eu faço não acontece, não, eu vou desistir, não adianta. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Assim como Jesus estava naquela cruz, e naquele momento ele olhou para o céu e falou, Pai, por que tu me abandonaste? Deus continua no mesmo lugar. Braços abertos. Mesa preparada. Porque o melhor ainda está por vir. E basta você continuar. Mesmo no momento difícil, continue. Tem muita gente olhando para você agora. Se esperando em você que você nem sabe. E você está sendo um reflexo para muitas pessoas que talvez você nunca vai ficar sabendo. Mas tem gente mudando de vida olhando para você. Pessoas que eu jamais esperava um dia vieram falar para mim, cara, teve vezes que você foi motivação para a minha vida. Eu falo, quem sou eu? A motivação é Cristo.
Falou, mas dá para ver como Cristo brilha através de você. Eu falo, glória a Deus, porque miserável homem que eu sou, não sou nada. E quando a gente se coloca na posição de nada, é aí que Ele faz o que tem que acontecer. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Grupo de louvor. Ô Maria, traz para mim o... O cá? Eu quero chamar o Wellington e a Priscila aqui. Nós vamos apresentar o Lorenzo. Coloca no lugar que você acha que vai pegar bem, Vinícius. Pra não ficar muito longe. Segura aqui, Valentino, papai. Vem aqui vocês, um de cada lado, isso. Estendam suas mãos para cá. A Bíblia nos narra que Jesus foi apresentado no templo. O que significa este momento? É quando os pais estão... Nós sabemos que todos os pais que já vivem para Cristo, os filhos já são do Senhor. Mas especialmente no momento como este, com essa família que está aqui hoje, nós estamos aqui hoje apresentando o Lorenzo a Deus, consagrando a vida do Lorenzo a Deus. E nós vamos orar e colocar nas mãos do Senhor a vida do Lorenzo, da qual nós profetizamos, homem do Senhor. Pai, aqui está o Lorenzo, teu príncipe, que o Senhor confiou nas mãos do Wellington e da Priscila. E nós consagramos a vida do Lorenzo a Ti, Pai. Apresentamos ele a Ti, pedindo a Ti, Senhor, a Tua proteção, a Tua mão poderosa, o Seu cuidado especial, e que o Teu filho, meu Pai, seja criado a Tua maneira, meu Pai. A Tua palavra diz, ensina os Teus filhos no caminho que se deve andar, e eles nunca se desviarão. E assim nós profetizamos na vida do Lorenzo, Pai, que ele caminhará até o dia de Cristo Jesus, no Teu caminho e no centro da Tua vontade. Ele será um grande homem de Deus, proclamando entre as nações, ó Pai. Nós profetizamos sobre a vida dele, Senhor, que ele será a boca do Senhor na terra, e crescerá e andará na Tua presença. Nós, Pai, abençoamos, Senhor, a vida do Teu filho, do Teu príncipe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Só um minutinho aqui. Nós fizemos uma lembrancinha. Inclusive essa é a primeira do nosso ministério, porque nós nunca fizemos. E aí, por direção de Deus, o Senhor está fazendo as coisas acontecerem e crescerem. Que vocês guardem de lembrança esse momento que eu me sinto privilegiado por participar da vida de vocês. Eles chegaram aqui na semana retrasada pela primeira vez, o Senhor os trouxe, e é incrível a maneira como o Senhor os identificou, e eu sou grato a Deus pela permissão de poder consagrar o filho de vocês, e a confiança de consagrar o filho de vocês ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, pastorzão? Deus abençoe. A partir de agora, nós somos ovelhas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Que momento incrível. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite, Pai. Obrigado por este momento maravilhoso. Que as Tuas bênçãos estejam sobre cada um dos Teus filhos, Pai. Existe alguém aniversariante essa semana aqui? Alguém que fez aniversário de casamento ou aniversário? Vem cá. Nós temos uma jovem aqui, pré-adolescente. Ah, não é? Eu pensei que era uma jovem. Mas ninguém fez? Não teve alguém que fez aniversário de casamento? Não tem, vai ser só para você a benção hoje. Hã? É verdade, vem cá vocês dois, vamos orar, gente. Vocês fizeram aniversário de casamento. Glórias a Deus.
Jesus. O seu a gente vai esquecer. Não. Eu nem lembro o que eu comi ontem, quanto mais que eu não orei no de 9 anos. Eu nem era pastor, filha. Sério? Muito obrigado pela informação, não sabia disso. Vem cá, estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos. Um completou mais um ano de vida. E este casal mais um ano de casamento, matrimônio. A aliança mais linda que o Senhor deu para o ser humano. Pai, nós pedimos que as tuas bênçãos estejam sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, e que eles possam cada dia mais, Senhor, estar na tua presença, recebendo de ti, ó Deus. Acrescente a eles longos anos de vida, vida com abundância, casamento com a tua doce presença, cheio da tua graça e do teu poder. Nós amamos a vida deles, ó Pai, assim como o Senhor também os ama, e nós concordamos, ó Pai, e pedimos para que todas as bênçãos do céu estejam sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. O que diremos para eles? Oh, glória, 27 anos não, é uma vida, hein, gente? Quase a sua idade, verdade, você está com 17, né, mano? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela vida dos teus filhos que aqui estão. Pai, eu quero profetizar algo sobre a vida dos teus filhos. Que eles sejam faróis, lâmpadas, Senhor, para aqueles que estão em trevas, luz, Senhor, para aqueles que não te conhecem. Que eles sejam sal para dar sabor na vida das pessoas que estão com a vida amargurada, ó Deus. Pai, transforma, renova e enche eles do teu poder, assim como a tua palavra diz em Lucas 9, que o Senhor vos deu virtude e poder, e eles foram cheios do teu poder. Derrama sobre a vida de todos os teus filhos, ó Pai. Traz, meu Pai, libertação de qualquer medo, qualquer sentimento que estiver no coração do teu filho, que eles sejam libertos. Traz renovo, meu Pai, e traz o poder do teu Espírito, para que eles possam entender que eles são filhos amados, e que eles foram escolhidos por ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desliga as luzes, tesouro. Obrigado, Senhor, por essa noite. Você que trouxe a sua oferta, nós tínhamos esquecido. Você pode estar ofertando com toda alegria. Não importa se você dá R$2, 5, 10, 50, não importa. Mas que você oferte com todo o seu coração, dizendo: Senhor, obrigado por eu poder estar aqui contribuindo com o teu reino, com a tua obra. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Quebra-me e faça de novo, derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, tu és o estou em tuas mãos. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou no processo, novo ser. Enquanto me limpa eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher.
a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje, todo sempre. Aleluia! Estou no processo e novo